Olá, vamos para mais uma aula de Educação Física. Só para relembrar, né? Tá aí, meu nome é Marcos Melo, Educação Física, ok? Tá bom? Bora ver aí o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá. Aula 3, objeto de conhecimento, preservação da natureza, esportes naturais, né? O detalhamento, práticas corporais realizadas em meio natural, arvorismo, stand-up paddle, né? SUP, né? Também como é chamado. Iniciativas positivas de preservação da natureza para a prática na natureza. Ok, gente? Tá bom? Vamos para a nossa aula, vamos lá. Ok, então tá aí, ó, para vocês verem aí, ó, vamos falar sobre quem? O arvorismo. Mas, professor, o que é isso? Também conhecido como canop, não é isso? É uma atividade que teve sua origem nas práticas científicas, mas é mais conhecido como arvorismo mesmo, ok? Então, ó, quando que apareceu isso aí, professor? O arvorismo, tá aí, ó, nos anos de 1980, biólogos começaram a utilizar técnicas de deslocamento pelas copas das árvores para realizar o quê? Estudos ambientais, gente. Porra, bacana, né? Principalmente em florestas tropicais, onde grande parte, tá aí, ó, onde grande parte da biodiversidade, né, encontra-se nas camadas superiores da vegetação. O que eles tiveram a ideia? Opa, nós como é que vamos ficar pesquisando lá em cima, né, aqui de baixo? Vai ser difícil. Então, eles começaram a ter esse pensamento de poder fazer o estudo todo o tempo da onde? De cima. Por isso que daí que surgiu o arborismo, tá bom? Então, vamos ver aí, o arborismo, né? Com o tempo, essa prática científica foi adaptada para o turismo, olha aí, e o lazer, dando origem ao arvorismo recreativo. Aí já não é mais o científico. Eles não estão pesquisando, né, nada nas copas das árvores. E sim, já é algo recreativo para as pessoas que gostam de natureza e querem ter um momento de lazer diferente, né, do meio urbano. Ok? O arvorismo aí, ó, foi no ano de 1997, especificamente na França e na Nova Zelândia, dois países referência em esportes de aventura, que se fixou como parte da indústria do turismo de aventura. Olha que bacana. Então, eles tiveram essa ideia, iniciou lá em 1997, até para atrair o quê? Os turistas, né? Numa modalidade, né, de aventura. Bacana, ok? Já no Brasil, já foi diferente, olha aí, ó. A atividade chegou em 2001, tá? E as primeiras plataformas foram instaladas em cidades de forte potencial de ecoturismo, como quem? Como Brotas, né? Analândia e Dourados, que é uma cidade, ó, muito bacana, Dourados. Tá bom, gente? Então tá aí, ó. O arborismo é o nome, né? A prática, é o nome dado à prática de escalada aonde, professor? É claro, né? Nas árvores. Beleza? Então tá aí, é o nome dado à prática, né? Que é feita aonde? Nas árvores, tá? O arvorismo é um esporte ou atividade física radical, ou ainda uma prática, né? Ou ainda uma prática. O arvorismo, gente, ele se refere aí a passeios em quê? Em trilhas, não é isso? Em trilhas previamente instaladas em árvores, tá? Neste caso, as árvores servem apenas como torres de suporte para equipamentos fixos, utilizadas em atividades lúdicas, esportivas e turísticas. Beleza? Tá bom? Então, isso aí foi o conceito aí, né, de uma forma mais ampla relacionado ao arvorismo. E aí sim, o arvorismo é um esporte de atividade física radical ou ainda uma prática corporal, né, de aventura praticada na natureza, que consiste na travessia entre plataformas, ok, montadas no alto das árvores, como vocês estão vendo ali, ó, tá vendo ali ao lado desse conceito? Isso aí, mas professor, isso é uma passarela. Não, gente, isso aí é tipo uma ponte, né, que elas são colocadas de uma árvore a outra para você poder fazer essa travessia, ok? Então tá aí, né, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escadas, pontes suspensas, né, tirolesas, entre outras, utilizada no turismo, lazer e recreação. Tá bom?
E no arvorismo existem circuitos, né, com diferentes graus de dificuldade. Os mais simples são formados por apenas, né, por trilhas, onde os suportes para os pés são móveis e por isso exigem a sua concentração. Aí já é algo diferente. A gente vai ver daqui a pouquinho aí uma imagem que vai ilustrar melhor. Então, existem algumas modalidades, tá bom? Algumas são mais aí, ó, são mais desafiadoras, né? E além das trilhas, englobam paredes, é isso mesmo, tá aí, ó, englobam paredes, né, de escaladas para chegar até as plataformas e paredões de rapel para descer novamente ao solo. Então, vocês estão vendo aí que não é só como está na imagem não, né? Nessa imagem, né? Vai passar uma passarela, não é bem assim, ok? Tá bom? Tipo de arvorismo, tá aí, ó, né? Existem diferentes modalidades de arvorismo, que variam de acordo com o nível de dificuldade e o propósito da atividade. Ok, gente? Tá aí o propósito da atividade. Então, bora começar a ver? Vai anotando aí direitinho, hein? É interessante vocês guardarem isso aí, ó. O arvorismo recreativo, né? Ele se destina ao público em geral. Inclui percursos em diferentes níveis de altura e dificuldade, tá? Com a finalidade de proporcionar contato com a natureza e diversão. Olha essa imagem aí, bacana, né? Olha aí, ó. Ele está lá no alto, lá, ó, fazendo aí, ó. Através do quê? Olha já a plataforma aí, ó, que ele coloca ali, ó. Tá vendo, ó? Não é que nem uma passarela totalmente fechada. Já tem um grau de dificuldade maior, que ele tem que pisar aí, ó, no meio dessas ripinhas aí e se equilibrando, segurando para ir de uma árvore até a outra. Ok, gente? Então, esse aí é o arvorismo recreativo, tá? É uma modalidade. Você pode ver que, inclusive, tem uma criança aí, mas está com toda a aparelhagem dela de segurança, né? Tá bom? Não é assim solta que vai fazer esse percurso. Aí nós temos aí o arvorismo esportivo, voltado o quê? Para praticantes com experiência, já tem uma certa experiência aí que faz esses percursos, né? Com percursos mais desafiadores, que demandam maior o quê? Preparo físico e mental, né? Pela imagem aí você já vê que é diferente da imagem lá daquela criança que estava tentando atravessar ali com aquele monte de aparatos de segurança e tudo, mas o rapaz aí também. Só que é diferente, né? O arvorismo esportivo, ok? Nós também temos o arvorismo técnico ou científico. Praticamente foi o que deu origem a tudo isso aí, lembra? Quando se iniciou aí, né, que os cientistas eles tinham que fazer os estudos aonde? Por cima, né? Não embaixo das árvores. Então, eles tiveram eles fizeram virar uma prática depois, né? Esportiva, né? Ou só de lazer, mas tudo começou lá com essa parte científica. Então, utilizado aí por cientistas para realizar estudos em áreas de difícil acesso, como as copas das árvores em florestas densas. Então, essa imagem aí você já percebe aí, ok? Então, esse é o arvorismo técnico ou científico. Tá anotando aí o tipo de arvorismo? Beleza. Nós temos o educacional também, gente. Tá aí, né? Usado em contextos educativos como parte de programas escolares ou de educação ambiental. Você está vendo aí, ó, nessa imagem que eles estão tipo num parque, não é isso? Tá bom? Com o objetivo de quê? De ensinar aí, ó, sobre ecossistemas florestais e sustentabilidade. Eles não estão no meio de uma floresta praticamente, estão tipo num parque, né? Dentro de uma cidade, mas que tem algumas árvores que eles colocam aí as plataformas para mostrar às crianças, né, de um âmbito escolar como que funciona e educá-las assim também relacionado ao meio ambiente, ok? E agora vamos ver um pouquinho dos equipamentos de segurança. Tá aí, ó, já temos até algumas imagens aí, né? Tá aí, ó, ele tá usando aí um cinto, está sendo preso por um cabo, né? Tá vendo a moça ao lado direito aí, ó? Ela tá presa aí na cintura dela aí, ó. Tem um aparato, tem um capacete, estão todos eles usando. Então, não é nada descuidado. Então, tá aí, a prática do arvorismo exige o uso de equipamentos específicos para garantir
a segurança dos praticantes. Você não vai ficar lá pendurado por conta própria, não. Ok? Tá bom? Então, quais são os principais? Tá aí, ó. É o cinto, né? Eles fazem parte, cinto ou cadeirinha de segurança. Essencial aí, ó, para fixar o praticante aos cabos de segurança durante todo o seu percurso. Nós temos aí os mosquetões, né? São conectores de metal usados para ligar o cinto de segurança aos cabos e ao sistema de segurança. É tipo um grampo, né, que é utilizado para fazer escalada, né? Em academias também são muito utilizados. Nós temos cabo de aço também aí, ó, instalados ao longo do percurso para garantir que o praticante esteja sempre preso durante a atividade, né? Lembra que eu falei? Ninguém fica solto. Tem um outro também chamado trava-quedas. É o equipamento que impede a queda livre, bloqueando o movimento em caso de desequilíbrio ou queda. Então, ele tem esse equipamento que, desequilibrou, ele não conseguiu se segurar, ele está preso a esse equipamento que vai travar para que ele não tenha uma queda livre em direção ao solo, tá bom? Nós temos o capacete também aí, ó, protege a cabeça de possíveis impactos. Temos as luvas utilizadas para proteger as mãos durante o manuseio dos cabos e outros equipamentos, né, para não danificar ou machucar aí as suas mãos, ok? Mas, professor, vou fazer o arborismo para quê? Tem algum benefício? Claro que nós temos aí alguns benefícios. Vamos ver aí, ó, né? A prática do arborismo traz uma série de benefícios, tanto físicos, né, quanto psicológicos. O desenvolvimento físico, está aí, ó, é um deles. Ao exigir a coordenação motora, força, equilíbrio, resistência, o arborismo contribui também aí, ó, né, para a melhoria da condição física geral. Tu você vai ter que trabalhar essas capacidades aí, né? Força, equilíbrio, resistência. Então, já está trabalhando na sua condição física de uma forma geral, tá? Superação de medos também faz parte. A altura é a complexidade dos percursos, né? E a complexidade dos percursos ajudam os praticantes a enfrentar o quê? E a superarem o quê? Os medos, né? Especialmente o medo de altura. Eu vou ser bem sincero, eu não sei se eu teria coragem, né? Porque eu tenho muito medo de altura, mas com todos esses equipamentos de segurança que tem aí, raramente acontece alguma coisa, né? Melhoria do foco e concentração, da concentração também. Necessidade de atenção constante durante a atividade promove o desenvolvimento dessas habilidades. Então, olha aí, ó, como é mais um benefício aí que o arborismo pode estar trazendo para vocês. Contato com a natureza. A gente já vive aí, né, no mundo corrido, em grandes avenidas, em grandes prédios, né, num trânsito aí, né, bem complicado. Então, esse contato com a natureza vai ajudar muito aí, vai proporcionar uma imersão em ambientes naturais, promovendo o quê? Bem-estar e maior consciência ambiental, né, o que muitos estão precisando hoje em dia. Trabalho em equipe, né, em percursos realizados em grupo. O arvorismo, né, fortalece laços aí, ó, e desenvolve habilidades de comunicação e cooperação, né, até porque não é feito, essa atividade normalmente não é feita sozinho. Tá bom, gente? Então, isso aí foi o primeiro momento falando sobre o arvorismo. Agora bora falar do stand-up paddle, né? O SUP, não é isso? Olha aí, ó, essa imagem é bacana, o pessoal só passeando aí, ó, no rio, em cima da sua prancha aí, né? Vamos ver aí o que seria essa modalidade esportiva. Tá aí, ó, modalidade esportiva que mais popularizou no Brasil é chamada de stand-up paddle, né? Surf, é o SUP. Sua origem é datada em meados de 1960, né? Em Waikiki, lá no Havaí, onde os famosos aí, né, Beach Boys, se encarregaram de dar o pontapé inicial, né, nesse esporte, que já é cultuado por muitas pessoas. Aqui no nosso estado, gente, tem algumas empresas que proporcionam isso aí, as pessoas que têm como, de repente, né, pagar para fazer um passeio desse, é muito interessante. É dentro aí de alguns igarapés aqui da nossa região, tá? Muito legal. Então, e a etimologia, professor? Tá aí, ó,
né, o termo stand-up paddle, né, é chamado na língua havaiana, né, currou e yananu, né? Então tem outros nomes, mas isso aí ela já é na língua deles lá, na nossa aqui, nós chamamos de sup, ok? E tá aí o significado aí, ó, né? Em pé, remar, né? Também aí, ó, surfar, né? Na onda. E sua história está diretamente ligada ao surf. Se a gente for fazer uma análise, você faz o surf, né? No mar aí, pegando uma onda. Já o SUP não, o SUP você vai ver aí que tem algumas modalidades, você vai estar sempre em cima de uma prancha, vai estar sempre com esse outro acessório aí que é tipo um remo, e vai estar em ambiente diferente, tá bom? Pois relembra aí, ó, né, uma maneira muito antiga de se praticar o esporte, ok? O stand-up paddle, tá aí, ó, tem raízes antigas que remontam às práticas de navegação em pé, sobre embarcações como canoas, em diversas culturas pelo mundo, ok? No entanto, né, sua forma moderna, como é conhecida hoje, originou-se aonde? No Havaí, na década de 1940, né? E a parte histórica, a origem está aí, né? Os instrutores aí, ó, né, de surf, né? Como Duque, né, utilizavam remos. Olha só essa imagem aí que eu consegui para vocês aí, ela é bem antiga mesmo, né? Ele utilizava remos para se deslocar enquanto ensinava o surf. Olha que bacana. Então, já foi nessa época aí, né? Permitindo uma visão mais ampla dos alunos e do mar. Então, ele utilizava já esse remo enquanto estava o quê? Ensinando o surf mesmo, né? Na praia, no mar, aos seus alunos. E aí que se iniciou toda essa modalidade do SUP, ok? A popularização do SUP ocorreu nos anos 2000, quando surfistas havaianos começaram a usá-lo como uma alternativa em dias, né, de poucas ondas. Não tinha muitas ondas, opa, então bora pegar aquela prancha, que a prancha de surf antigamente era bem grande, feita de madeira, e começou a praticar algo diferente, para não ficar fora do mar, ok? A prática logo se expandiu globalmente devido à sua acessibilidade e à possibilidade de ser praticada em diferentes corpos d'água, desde o mar até rios e lagos. É o que nós falamos agora, ok? Tá bom? Habilidades físicas necessárias para você estar praticando aí, ó. A prática do stand-up, né, paddle, né, exige uma série de habilidades físicas, incluindo, principalmente, né, gente, o equilíbrio. Ele é fundamental para se manter em pé na prancha, especialmente em águas agitadas, como vocês vão ver daqui a pouquinho aí, né? Força muscular também é importante, né? Principalmente nos braços, ombros e core, né? Que são essenciais para remar e controlar a prancha. Nós temos que ter também uma outra capacidade, que é a resistência, né? Necessária para sustentar a prática por períodos prolongados, sobretudo em longas distâncias. Então, tem que ter uma resistência boa, uma força muscular também muito boa e principalmente o equilíbrio. Fora essas três aí, nós temos a coordenação motora, né? Importante para sincronizar os movimentos do remo com o deslocamento da prancha. Se você não tiver essa coordenação motora, você vai acabar desequilibrando e caindo, né? Agilidade, crucial para as manobras rápidas e mudanças de direção. Mas professor, como assim? Não é tranquilo ali? Não, vocês vão conhecer já algumas modalidades aí que precisa dessa agilidade, tá? Então, vamos ver aí, ó, a modalidade, né? Acabei de falar. Então, ó, o SUP evoluiu para incluir várias modalidades, cada uma com as suas particularidades, né? Que nós vamos ver agora. A primeira está aí, ó, é o SUP, surf, não é isso? Praticado aonde, gente? Em ondas, semelhante ao surf tradicional, mas com a adição do quê? Do remo. Então, o SUP surf é como se você estivesse praticando o surf, só que usando, olha aí, ó, tá vendo aí, ó, o remo, né? Mas professor, e quando vê aquela onda grande? Só que aí já é praticado em águas aí abertas, né? No mar aberto, só que com ondas mais
baixas, ok? Então, essa foi a primeira modalidade. A segunda, que nós vamos ver, está aí, ó, é o SUP Touring, né? Longas distâncias em águas calmas, né? Voltado para explorar paisagem e a natureza. É o que acontece aqui muito na nossa região, essa modalidade aí, ok? Olha essa imagem aí, vai aparecer, olha aí, ó. Ela tá tipo aí, né, num lago bem grande, né? E só passeando, fazer o seu tour aí, né? Passeando, para dar uma relaxada. Essa aí é uma outra modalidade do SUP, tá? Outra modalidade que nós temos aí é o Race SUP, competição em que os participantes percorrem distâncias específicas o mais rápido possível. É como se fosse o quê, professor? Como se fosse uma competição. Olha só essa imagem aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Tá vendo? Então, assim, eles têm um percurso a percorrer, né? E numa certa velocidade. É tipo aquilo, quem chegar primeiro vence. Ok, gente? E não é uma distância pequenininha assim, não. Ó. Todos eles estão aí, ó, presos, estão usando uma sacolinha aí atrás nas costas que deve ser algum líquido, né, nutriente para eles, para estar praticando aí, para estar percorrendo essa longa distância. Nós temos uma outra modalidade também que eu achei interessante quando eu vi, né, que é o SUP Yoga, né? Combina o SUP com prática de yoga, utilizando a prancha como plataforma para posturas. Olha essa imagem aí, ó. Ela está praticando SUP Yoga. Mas, professor, como assim ajudando na postura? Para começar, para ela estar em cima, e nessa posição, ela tem que ter o quê? Está trabalhando muito o quê? Equilíbrio, né? E fazendo aquele momento de meditação ao mesmo tempo aí. E olha o ambiente, né? Tranquilo, calmo, dentro de uma lagoa, onde não deve ter tanto movimento assim. Está pegando sol, isso tudo está ajudando. Ok? Então essa aí é outra modalidade, SUP Yoga. Nós temos também outra modalidade aí, que é o SUP Fishing, né? Adaptada para pescaria. É isso mesmo, com pranchas maiores e mais estáveis. Elas são maiores e mais estáveis, vocês vão ver por quê, né? Permitindo que o praticante pesque em pé. Mas mesmo assim, olha essa imagem aí, ó. O rapaz está lá no meio do rio, né? Olha lá. A prancha dele está cheia de coisa, né? Tem um isopor, tem um monte de vara ali de pescar e outras coisas ali na frente dele. Então ela não pode ser tão pequena igual as pranchas tradicionais. Mas mesmo assim, gente, deve, com certeza, e exige aí o quê? Um equilíbrio, né? Principalmente aonde, professor? Naquela hora que você é obrigado a, de repente, opa, pegou o peixe, e aí? Você vai ter que fazer ali um pouquinho de força, não é isso? Então, tu tem que estar preparado para não cair, né? Você tem que ter um equilíbrio. Então, é uma modalidade ali que, por mais que a prancha seja um pouco maior, mais larga e tudo, a pessoa tem que ter esse equilíbrio, tem que ter aquela resistência, né? Para estar praticando essa modalidade, ok? Então, não é só porque a prancha é maior que vai facilitar a atividade que ele está fazendo. Nós temos também aí uma outra modalidade, está aí, ó, né? Water, né? SUP, praticado em isso aí sim é bacana, muito legal, ó, em corredeiras e rios. Exige grande habilidade e controle da prancha. Lembra que nós falamos lá no início que tinha uma modalidade que precisava de muita agilidade? Essa aí é uma modalidade. Olha essa imagem aí, ó. Ele está numa corredeira, né? Ele está em uma corredeira aí, ó, né? Então, ele precisa de muita agilidade, né? Equilíbrio, e outras capacidades que nós vimos aí. Então, essa modalidade aí, ó, uma das principais capacidades vai ser a agilidade, ok? Tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, num vídeo lá do YouTube, tá? Para vocês verem como é essa modalidade aí, ó, do SUP. Olha aí, ó. Rapidinho, hein? Agora vai. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? São os praticantes dessa modalidade aí que nós vimos agora, que ou eles fazem um percurso muito longo, né? Ou né, simplesmente lazer, né? O que acontece aqui na nossa região, gente, nessa modalidade que as pessoas fazem assim, sem ter uma distância, só por lazer mesmo.
né, nos rios que não tem uma corrente muito grande, ok? Só vocês terem uma noção de como é praticado, tá bom? Então, esse aí é o SUP, ok? Praticado aí, esse aí já é no mar, tá? Ok? Anotaram aí? Beleza, né? Então, vamos embora agora falar agora um pouquinho aí vamos ver ainda alguns equipamentos aí, isso, né? Que são, podemos ver aí praticando, né? Equipamentos necessários para a prática, né? Então, assim, ó, um deles é a prancha de SUP, claro, né? Deve ser escolhida de acordo com o peso, né? O peso do praticante e a modalidade que deseja praticar. As pranchas variam em tamanho e formato. Nós temos o remo também, geralmente feito de materiais leves e resistentes, como fibra de carbono ou alumínio, com comprimento ajustável, né? Nós temos aí o leasing, né? Fita, né? Que prende o tornozelo, aquela fitinha lá que prende o tornozelo do praticante à prancha, que é tipo uma mola, não é isso? Essencial para evitar que a prancha se perca em caso de queda, ok? E estamos aí, ó, olha essa imagem aí também, ó, que vai aparecer agora dos equipamentos aí, ó. Olha aí, ó, bacana, né? Aí a prancha aí, ó, né? Nós temos a prancha e todo indumentário, olha, ó, capacete, colete, olha aí, ó, né? Olha aí, a praticante aí, ó, com remo, ok? Toda a roupa, né, e indumentário que podem ser utilizados aí, ó, o colete salva-vidas, a roupa de neoprene, né, o protetor solar, né, e o chapéu. Então, ó, o colete salva-vidas é um item de segurança especialmente, né, em águas abertas ou agitadas. A roupa também é recomendada para águas frias, mantendo o corpo aquecido, ok? O protetor solar e chapéu para a proteção contra os raios solares, especialmente em dias ensolarados. Você pode estar fazendo num rio aberto, ou numa lagoa, ou até mesmo no mar aberto. Ok, gente? E nós vamos ver os benefícios aí de praticar o SUP, né, para a nossa saúde. Ó, um deles é o quê? Melhora o quê? Principalmente, né, é o equilíbrio, desenvolve todos os músculos, né, ajuda aí a desenvolver todos os músculos, a fortalecer também, é bom. Ajuda a emagrecer por causa do esforço físico que você vai estar praticando. Alivia as dores articulares por causa dessa atividade. Reduz, eu acho que é um dos principais benefícios aí, é a redução do nível de estresse, gente. O SUP, ele ajuda muito, independente do ambiente que você for praticar. Até mesmo, mas aquele da corredeira, mas mesmo assim, é uma atividade ali que vai, né, te tirar do teu dia a dia e vai ajudar a reduzir o nível de estresse. E melhora a saúde do coração, né? Entre outros benefícios, como toda atividade que nós podemos estar praticando. O SUP tem vários benefícios para a nossa saúde, mas um dos que eu gosto de pontuar mais é o nível de estresse, né? Para que a pessoa não desenvolva aí outros problemas mentais, né? Tem que se preocupar muito com a saúde mental. Ok, gente? Então, esse aí foi o conteúdo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo momento.